Olá, galera! Olha eu aqui de novo com mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário Antunes, do módulo 3, Educação de Jovens e Adultos. E nossa aula de hoje será sobre o sentido literal e o sentido figurado das palavras. Aqui, pessoal, nós temos esses dois conceitos, tá? Todas as palavras, elas podem ser empregadas de formas diferentes pelo usuário. Então, a mesma palavra, ela é empregada de uma forma com um sentido real, o sentido que está no seu dicionário, mas eu posso deslocar esse sentido, né, deslocar essa palavra e atribuir sentido diverso à mesma coisa. Tá? Então, temos aqui o conceito do que é literal. Literal é a palavra que está no texto com o seu sentido objetivo, aquele que encontramos no dicionário. E a palavra no sentido figurado é aquela que aparece com o sentido alterado, permitindo diferentes interpretações que dependem do seu contexto. Então, diante disso, vocês já ouviram falar sobre conotação e denotação? Conotação, pessoal, nada mais é do que a palavra utilizada no seu sentido figurado, enquanto a denotação é no seu sentido real, no seu sentido posto no dicionário. Aqui nessa tirinha, lembram? Essa tirinha nós vimos na aula passada. A tirinha de H. Eu usei essa tirinha para mostrar para vocês, para dar um exemplo do que era um texto com linguagem verbal e linguagem não verbal. Tá? Hoje vamos utilizar novamente essa mesma tirinha, só que agora para a gente ver a diferença do que é uma palavra utilizada no seu sentido real ou no seu sentido figurado. Então temos aqui, qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? E a outra personagem pergunta: você está aqui porque o dono do bar deixa você pendurar a conta até o final do mês? Gente, verifiquem que a personagem utiliza aqui a palavra pendurar. Se a gente pegar um dicionário para pesquisar o que significa pendurar, a gente vai encontrar uma palavra que se encaixa aqui, um significado que se encaixa aqui? Não. A palavra real de pendurar seria, por exemplo, a senhora pendurou a roupa no varal. É deixar pendurado ali. Neste caso, quando ele disse deixar você pendurar a conta, é o velho fiado. Tá? Então a palavra pendurar aqui, ela não está sendo utilizada no seu sentido literal, no seu sentido real. Está sendo utilizada no seu sentido figurado, que a gente chama de conotação. No outro exemplo, um dia você vai se dar mal, pode escrever isso. E aí a personagem vai e escreve, um dia você vai se dar mal. Tá? Vejam que aqui o humor que foi criado nessa tirinha, ele foi criado justamente, não é, pela má interpretação causada aqui pelo uso da linguagem figurada. Tá? O sargento, o policial, né, quando disse isso, pode escrever isso, ele estava falando, na verdade, com linguagem figurada, com notação. Mas a outra personagem entendeu como sendo uma linguagem real, uma linguagem literal. Ou seja, a personagem achou que fosse a linguagem denotativa. Aqui temos outros exemplos de denotação e conotação. Tá? Coração. Este exemplo aqui, essa imagem do coração, tá, é para denotação. Por quê? Quando eu digo coração, eu estou me referindo ao órgão que nós temos. Mas a palavra coração, no sentido conotativo,
ele recebe um outro significado. Ele deixa de ser o órgão para passar a ser o sentimento, a emoção. Ok? Então, continuando, aqui temos algumas frases que são empregadas com o sentido, as palavras que são empregadas no sentido figurado. Ela estava tão irritada que virou bicho. Gente, esse bicho aqui, ele está no sentido literal ou no sentido figurado? Esse bicho é qualquer animal? Não. Aqui o sentido é conotativo. É sentido figurado. Virou um bicho, tipo, ficou raivosa, ficou nervosa, ficou agitada. O tempo está tão quente que eu já estou derretendo. Derretendo? A gente é o quê, por acaso? É um sorvete? Então, novamente, linguagem figurada. O derreter aqui não é o derreter real. Outro exemplo. João terminou de descarregar os móveis. Está só o pó. Mais uma vez, temos aqui um exemplo da linguagem figurada, da conotação. Está só um pó, neste caso, quer dizer que ele está cansado. Tá? A palavra pó, ela está sendo utilizada em um sentido figurado também. Vamos a outros exemplos. Sou um doce de pessoa. Isso aqui é a minha cara. Sou um doce de pessoa. Pessoal, essa palavra doce aqui, ela também está sendo utilizada no sentido figurado, né? Porque ninguém é doce, né? Aqui é uma pessoa boa, uma pessoa amável. Ele é um cachorro. Poxa, ele é um cachorro, está falando de alguém? Se estiver falando de alguém, é linguagem figurada também. Tá? Tá dizendo, normalmente, quando alguém diz que um homem é um cachorro, é aquele homem que tem digamos, um caráter meio duvidoso, não é? Agora, como eu estou falando dele, eu posso estar me referindo também ao animal. Nesse caso, a gente só vai poder definir se é a linguagem figurada ou se é a linguagem real, dado o contexto comunicativo, a situação da comunicação. Porque eu não sei efetivamente quem é ele. Se for o homem, se for um menino, a linguagem é figurada. Se eu estiver me referindo a um animal, seria linguagem literal, linguagem real, denotativa. Tem um coração de ouro. Poxa, neste caso, apesar de usar também o nome coração, do exemplo do slide anterior, mas o que está na linguagem figurada, principalmente, o que cria esse efeito da linguagem figurada é o coração de ouro. Né? A expressão, ela quer dizer o quê? Basicamente que você é uma pessoa muito prestativa, que ajuda todo mundo, que está sempre de coração aberto para receber a todos. Aquele cara é suspeito. Pô, cara é o quê? Cara é rosto. Mas neste contexto, na verdade, cara é pessoa. É um homem, inclusive. Porque cara não é utilizado para mulher, só para homem. Ela é uma flor. Tá? Veja que metáfora linda. Ela é uma flor, uma pessoa linda, meiga, frágil, bela. Pronto, agora vamos ver, né? Vamos para o nosso desafio da aula de hoje, pessoal. Bem, eu gostaria que vocês agora, né, pegassem seu caderno e escrevessem
3 frases utilizando o sentido figurado. Agora, só não vale usar as que eu usei, só não vale usar as minhas. E até a próxima. Tchau, tchau!